Olá, vamos nessa sequência, o cientista espiritual André Luiz. Nós estamos usando material esses dias do livro Mecanismo da Mediunidade, livro da Federação Espírita Brasileira. Você pode escrever para lá, pedir o livro, eles vendem, o livro é barato, vale a pena ler, mas ler estudando, porque esse livro é para ser estudado. E esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira. E nessa lição 207, nós vamos ler o gerador mediúnico. Ele fala do gerador elétrico e gerador mediúnico. Ele vai chamar a atenção do gerador, ele vai fazer uma comparação do gerador elétrico e o gerador mediúnico. Ele diz no gerador elétrico, ele diz o seguinte: recordemos que o motor se alimenta da corrente elétrica, fornecida pelos recursos atômicos do plano material. E ele vai... E para simples efeito do estudo da transmissão de forças mediúnicas, em que a matéria mental é a substância básica, lembremos-nos que a chamada força eletromotriz nasce do agente que produz em circuito fechado. Aí ele vai chamar a atenção, ele vai comparar o gerador elétrico com o gerador mediúnico. Porque ele vai fazendo essa comparação da mediunidade, ele trabalha muito em cima das forças, do conhecimento que a física já tem. E ele vai trazer essas informações. E ele diz, só que a física normalmente estuda numa visão material, ela não vai estudar a força mental, ainda como força espiritual, o ato mental, a indução mental, os corpúsculos mentais. Ele ainda não vai fazer isso. Mas ele vai dizer no gerador mediúnico, olha como é que o André vai falar. Idealizemos o fluxo de energia mento-eletromagnética. Olha o que ele está dizendo, não é energia só eletromagnética, é mento-eletromagnética. O fulcro de ondas de entidades comunicantes e do médium. Porque o médium vai receber, às vezes, essas ondas da entidade comunicante, como dos campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com a diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Ele diz, olha como é que ele fala, estabelecendo um fio condutor de um para o outro, em nosso problema, representa o pensamento de aceitação ou adesão. No fenômeno mediúnico vai depender disso, da aceitação ou adesão. Do médium, a corrente mental desse ou daquele teor que improvisa em regime de ação e reação, atingindo o necessário equilíbrio entre ambos, anulando-se desde então a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois geradores de força, que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação ou de adesão. Ele diz para o fenômeno mediúnico, é o pensamento constante de aceitação ou adesão. Senão não vai ter essa mesma frequência. Da personalidade mediúnica, através do qual se evidencia incessante o fluxo de energia conjugada entre um e o outro. Portanto, a corrente de forças mentais, ele está chamando a atenção que no fenômeno mediúnico é forças mentais, destinada à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço, circulará no condutor mediúnico em razão do campo de energia mento-eletromagnética existente entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. Ele está chamando a atenção que vai formar um campo de energia mento-eletromagnética
Ele já está trazendo uma diferença entre corrente eletromagnética. Está chamando agora mento corrente eletromagnética. E ele está dizendo que é um gerador, o gerador mediúnico, que é igual ao gerador elétrico. Só que ele está trazendo agora que o gerador elétrico não tem essa corrente mento eletromagnética. É porque os físicos estudam o gerador elétrico e os engenheiros vão trabalhar isto, mas o André já está chamando a atenção para a corrente mental, para o átomo mental, está chamando a atenção para o corpúsculo mental, a indução mental. Esse campo mento-eletromagnético não é discutido ainda no meio acadêmico. É um campo novo que foi estudado lá pelo Einstein, mas ele está trazendo aqui um campo novo para a discussão. Campo mento-eletromagnético. Está fazendo uma comparação com gerador mediúnico com gerador elétrico. Sem sombra de dúvida, esse material será um material riquíssimo para os cientistas daqui a pouco começar a fazer pesquisas nesta área. E com certeza será um trabalho para milhares de mãos, não é uma só. O André Luiz traz essa novidade e nós precisamos fazer essa novidade ser conhecida até chegar no mundo acadêmico. Então, esse trabalho do André Luiz precisa ser conhecido. Então, contribua divulgando o André Luiz, porque os cientistas breves vão precisar do material desse homem. E você vê, essa lição eu já estou dando, 267. E eu ainda tenho uma observação pequena. Eu fico imaginando os grandes cientistas, o que eles não poderão observar na hora que abrir o olhar para esse mundo espiritual que ainda não é discutido no mundo acadêmico. Até o próximo encontro. Um abraço bem forte para você.